Bom dia a todos. Eu fui convidada, né? Eu brinco que eu fui convocada para falar com vocês um pouquinho sobre gestão financeira, porque Cristiano me chamou, eles que não aceitavam não como resposta, né? Para poder vir falar aqui sobre esse tema que é tão importante para vocês que estão empreendendo, né? Como eu sempre falo, tem temas muito importantes, mas esse aqui eu posso afirmar que seja o coração da empresa, né? Que é onde a gente pode medir se a empresa está indo por um caminho certo, né? Se está gerando resultado, para poder realmente otimizar o resultado e chegar no lucro, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre gestão financeira. Como ela já me apresentou, né? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Lisandra Souza, eu tenho 39 anos, sou mãe, filha, esposa, também empresária, sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em gestão fiscal e planejamento tributário, tenho experiência já de 18 anos na área, estou empreendendo há 6 anos, né? Estou junto com vocês aí nesse mundo desafiante que é empreender no Brasil, que não é fácil, é o que eu falo, a gente tem que matar não só um leão por dia, às vezes 10, né? Para poder sobreviver nesse mercado. E também sou a sócia fundadora do escritório Planeta Contabilidade e Consultoria. Quero falar um pouquinho sobre o que é que a gente faz. Né? Nós somos uma empresa de contabilidade e consultoria e atuamos assessorando nossa clientela nas áreas contábil, fiscal e pessoal, além de desenvolver trabalhos de consultoria e planejamento tributário. Executamos também serviços de legalização, registros de empresa, alterações contratuais e baixas de CNPJs. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a importância de uma contabilidade consultiva, porque a maioria das pessoas vem como um entregador de guias, né? Isso que me chama de amor. A gente vive só mandando boleto para vocês, né? Mas, assim, por detrás dessa informação do boleto que chega para vocês, tem uma complexidade muito grande para a gente poder gerar informação, né? A legislação tributária brasileira, aí é onde cabe realmente ter um profissional de qualidade para poder gerar essas guias de maneira eficiente, com resultados, né, precisos, para não gerar nenhum prejuízo fiscal para vocês, né? Então, a gente tem que acompanhar, né, o profissional de contabilidade, ele pode ajudar no controle financeiro, na gestão do fluxo de caixa, no planejamento estratégico e tributário da sua empresa. Como um médico que cuida da vida das pessoas, o contador cuida da vida da sua empresa, mantendo ela ativa e saudável perante os órgãos competentes. O contador ele pode ser um consultor para a sua empresa, auxiliando no crescimento econômico do seu negócio, através de uma contabilidade consultiva. Então, a gente não é só um entregador de boletos, né? Se vocês tiverem realmente um contador consultivo, eu tenho clientes que me ligam, né? Qualquer mudança que vai fazer na sua empresa, sempre me liga para pedir orientação. Ah, eu quero acrescentar alguma atividade de comércio, de indústria. A gente faz um planejamento para ver se realmente é viável acrescentar esse KNAI, né? O que é que vai impactar na gestão da sua empresa, nos impostos, na sua carga tributária, né? Então, é para isso que serve um contador consultivo, não é só um entregador de boletos. Nós somos o braço direito dos empresários de sucesso. E agora vamos falar da tão chamada gestão financeira, né? O que é que realmente é a gestão financeira? É o conjunto das ações e procedimentos administrativos relacionados com o planejamento, com a execução, a análise e controle das atividades financeiras do pequeno negócio. Ou seja, tem por objetivo obter o melhor resultado, o máximo de lucros nas atividades da empresa. Afinal, ninguém abre uma empresa para ter prejuízo, nem para poder fechar logo, né? Então, quando a gente abre uma empresa, a gente está otimizando resultados, a gente precisa otimizar os resultados. E é aqui, no coração, né, da empresa, que a gente tem que ver onde é que a gente pode melhorar esses resultados para chegar no melhor, né, resultado na máxima de lucros da empresa. Gente, eu, como especialista em planejamento tributário, eu não tinha como falar de gestão financeira sem falar um pouco, né, trazer alguns conceitos básicos da contabilidade no empreendedorismo. Eu trouxe alguns conceitos que eu noto que são dúvidas muito recorrentes dos empresários. Né? Quando os empresários me ligam para buscar
orçamento, né, de serviço, eu faço algumas perguntas básicas que a maioria não sabe me responder. Então, eu percebo que vocês não entendem muito do negócio de vocês como um todo, como realmente deve funcionar a parte administrativa financeira da empresa de vocês, que é tão importante. Quando vocês pensam em abrir uma empresa, né, a parte burocrática de abrir uma empresa, o que é preciso inicialmente, o que é necessário vocês primeiro decidir? Primeiro, vocês têm que decidir qual o melhor tipo de empresa que vocês querem abrir. Vocês querem abrir um MEI, um microempreendedor individual? Vocês querem abrir uma empresa? Vocês querem abrir uma empresa de pequeno porte, uma média ou grande empresa? Ninguém para pensar sobre isso. E aí, quando me ligam, que eu faço uma pergunta com a intenção, fica sempre aquela interrogaçãozinha no ar, né? Sem saber me responder bem. Definir o melhor regime tributário. Vocês querem se enquadrar no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real? E aí, outra pergunta que a maioria não sabe nem do que se trata sobre isso, mas que são informações importantes para poder reduzir a carga tributária da empresa de vocês e, consequentemente, otimizar o resultado. Separar pessoa física e pessoa jurídica. Quem aqui hoje faz essa separação de pessoa física para pessoa jurídica? A maioria não faz. Né? Então, tem uma mistura muito grande de pessoa física e pessoa jurídica, que ninguém sabe mais quem é quem. Né? Quase um bolo tudo misturado. E definir um prolabore. Mais na frente, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles detalhadamente. No Brasil, nós temos 4 portes empresariais hoje, né? Como eu já falei, que é o MEI, que é o mais comum, a ME, a EPP e as médias e grandes empresas. Eu vou detalhar mais sobre a ME e o MEI, porque eu acredito que a grande maioria esteja enquadrado dentro dessas duas modalidades e que vocês, mesmo assim, pouco desconhecem sobre elas. Né? Chegam muitos clientes para mim, engenheiros, advogados, né, arquitetos que dizem que querem abrir um MEI. E isso já é impossível, né, porque não tem essa categoria. Essas empresas que são regidas por conselho de classe, elas não podem se configurar como um microempreendedor individual. Ele foi criado pelo governo, né, com a intenção de formalizar os profissionais que não tinham, né, que estavam mais na informalidade, que a intenção realmente era quem queria ter uma empresa, mas não tinha condições de ter realmente uma empresa de fato, porque um custo, a gente sabe que é um custo alto. Então, ele criou essa modalidade mais simplificada, né, mas ela também é bem limitada, bem restrita. Então, as configurações dela, né? Quando você é um MEI, você só pode faturar até R$ 81 mil anual. Muita gente não sabe disso. Então, você só pode faturar aí uma média de R$ 6.750 por mês. Tem gente que diz que fatura 15 mil e quer ser MEI, né? Não tem como. Não pode ter filiais, não pode ser sócio de outras empresas. Não pode ser sócio de outras empresas, ou seja, se você já tem um CNPJ, não pode abrir outro, né? Você já fica limitado, restrito a isso. Você só pode ter um funcionário, então, se sua empresa tiver a necessidade de já admitir mais uma mão de obra, você já está excluído dessa modalidade. O valor do imposto fixo, o valor do imposto mensal, ele é fixo. Ou seja, tanto faz você faturar R$ 1.000 ou R$ 6.000, você vai pagar sempre uma alíquota fixa, que hoje equivale a 5% do salário mínimo. Né? O salário mínimo, para quem não sabe, já foi atualizado. Ele está R$ 1.412, e aí a taxa dá mais ou menos uns R$ 70 e uns quebradinhos. Se sua empresa for de comércio, acrescenta R$ 1 do ICMS. Se sua empresa for de serviço, acrescenta R$ 5 do ICMS. E esse valor ele é sempre fixo, independente de quanto vocês vão faturar mensalmente. E ele é dispensado de escrituração contábil. Gente, quando a gente fala dispensado de escrituração contábil, não quer dizer que é dispensado de contador. Porque muita gente diz, eu sou MEI, eu não preciso de contabilidade. Né? Isso é um mero engano que faz, eu pego muitos MEIs já empipinado, todo embananado, que faz, né? Vai lá ter que arrumar a casa, acha que dá para operar sozinho no mercado, né? E não é bem assim. Mesmo sendo um regime mais simples, ele ainda tem as suas particularidades e tem que tomar todo o cuidado. Principalmente se você tiver funcionário e se você for uma empresa de comércio.
que tem a parte do ICMS, onde a gente tem que tomar todo um cuidado para poder analisar essas apurações. A próxima modalidade é a ME, que é a microempresa. Normalmente, quando a pessoa não se enquadra no ME, ela já parte para a microempresa. E aí, as diferenças é muito grande. Apesar de muita gente se confundir, talvez pela sigla ser muito parecida, né, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas modalidades realmente bem distintas. Primeiramente, já começa pelo faturamento, que você já pode faturar aí até 360 mil anual, que dá aí uma média de 30 mil reais mensal. Então, já vem uma diferença gritante, né? Sai de 6 para 30. Você já pode ter filiais, pode ter participação societária em outras empresas, então você pode ter mais de um CNPJ. Não tem limite de funcionário, vai depender da sua atividade, da sua necessidade. O valor do imposto ele varia de acordo com o faturamento. Ou seja, quanto mais vocês ganham, mais imposto vocês pagam. Porque o governo, né, entende que se vocês estão ganhando bem, eles precisam repassar mais dinheiro para eles, né? E aí, que é um pedacinho da fatia do seu bolo. E é obrigatório ter a escrituração contábil. Afinal, a gente tem inúmeras declarações para poder enviar para o governo sobre a empresa de vocês. Logo em seguida, vem a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Ela tem basicamente as mesmas configurações de uma ME. A diferença se dá basicamente pelo faturamento, que aí já são empresas que estão faturando de 360 mil até 4,8 milhões. Também pode ter filiais, pode ter participação societária em outras empresas, não tem limite de funcionários, pode optar pelo regime do Simples Nacional, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre esses regimes, para vocês se situarem. Também é obrigatório ter escrituração contábil. Bom dia. Logo em seguida, vem as médias e grandes empresas, que aí já é minoria no Brasil, né, que já são as grandes indústrias, os grandes comércios, as empresas âncoras, né, que faturam aí já acima de 4,8 milhões. Quem sabe tem alguém futuramente aqui enquadrado, né, nas médias e grandes empresas. Pode ter filiais também, ter participação societária em outras empresas, não tem limite de funcionário, pode optar pelo regime do lucro presumido e lucro real. Só que o governo já deu uma limitada aí, dizendo que não pode ser do Simples Nacional. E eu vou explicar o porquê ele não deixa as empresas serem do Simples Nacional. E também, obviamente, é obrigatório ter escrituração contábil, né? Já que são empresas grandes, a complexidade é muito maior. Sobre os regimes tributários. O regime tributário é o que determina quais impostos serão pagos por uma empresa e de que forma isso será feito. A escolha do mais indicado para a sua empresa depende de fatores como o faturamento anual da sua empresa, o porte empresarial, que é aquilo que eu falei, do MEI, da ME, da EPP, o tipo de atividade exercida, se você vai ser comércio, se você vai ser indústria, se você vai ser apenas prestação de serviços, entre outros. As principais diferenças entre os regimes tributários são o limite de faturamento, a base de cálculo e as alíquotas cobradas pelos impostos. Enquadramentos incorretos podem resultar em diversos problemas fiscais, como autuações e pagamentos de multa. É para isso que serve um contador consultivo, para evitar que vocês caiam nessa armadilha. Além disso, pode fazer você gastar mais com impostos do que deveria, o que pode impactar diretamente na saúde financeira do seu negócio. Por isso que eu falei que não tem como a gente falar de gestão financeira sem falar de tributo, sem falar de planejamento tributário. No Brasil, hoje, para quem não sabe, né, que eu vejo que a maioria não sabe, desconhece, a gente tem três tipos de regime tributário. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. A empresa de vocês, vocês sabem quais são os regimes de vocês, que vocês estão enquadrados? Levantem a mão, quem souber. Ótimo. O Simples Nacional, como o próprio nome já diz, é o regime que o governo criou, né, que, segundo ele, é o mais simplificado, que de simples não tem nada, tá, gente?
Mas o que ele chama de simplificado? É porque o regime ele é pago numa única guia, o imposto ele é pago numa única guia. Você recolhe todos os impostos em uma única guia, em uma única data. Então, para quem ainda não sabe em que regime está enquadrado, provavelmente vai saber agora. Se o seu contador só manda apenas uma guia para você pagar de uma única vez, é provável que você esteja dentro desse regime do Simples Nacional. Porque os outros regimes, você paga os impostos, cada um numa guia diferente, em datas diferentes. Imagina a loucura, né? Para vocês controlarem isso, tem que pagar. Vocês passam o mês todo pagando imposto, praticamente, quem é do outro regime. Tem redução da carga tributária, porque o governo criou essa modalidade justamente para favorecer as microempresas e as empresas de pequeno porte, com uma carga tributária menor, se comparada aos outros dois regimes. Tem a facilidade em regularizar a situação da empresa e tem menos exigências de obrigação de declarações obrigatórias, né? Se comparado aos outros dois regimes, se chama de regime simplificado justamente por conta disso, porque a gente manda declarações, mas o volume de declarações ainda é menor se comparado aos outros dois e menos complexas. O lucro presumido. A principal característica do lucro presumido é que a Receita Federal entende por lucro apenas um percentual do seu faturamento, que é chamado de percentual de presunção. E essa presunção varia de acordo com a atividade. Como assim? Se vocês forem uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, o governo entende que de 100%, né, vamos trabalhar com números redondos para facilitar. Vamos supor que vocês faturam R$1.000 no mês. Então, o governo entende que, se você é prestador de serviço, 32% do seu faturamento deu lucro. Então, vocês só vão tributar o imposto de vocês em cima de 32% do seu faturamento. A partir daí, de 32 mil, é que vocês aplicariam as alíquotas para poder apurar o imposto de vocês. Se você for uma empresa de comércio, o governo entende que você tem um custo mais elevado. Afinal, quem é comércio, né, tem mercadoria, tem estoque para poder manter, tem um custo realmente mais elevado. Então, ele entende que desses 100% do seu faturamento, 8% seria de lucro. E aí você aplicaria suas alíquotas em cima apenas de 8% para apurar os seus impostos mensais. E aí algumas pessoas poderiam me perguntar, Lisandra, então é mais vantagem eu ficar no lucro presumido, já que eu tributaria apenas 8% do meu faturamento? Depende, né? Não é uma resposta que a gente pode dar de maneira precisa, porque a gente tem que analisar vários fatores, como o faturamento da empresa, né, o número de funcionários, já que dentro desse regime do lucro presumido, a folha ela é muito mais onerosa, ela aumenta em torno de 30%, né, de custo sobre a folha. Mas eu posso dizer que, pela experiência, né, que a grande maioria dos microempreendedores, ainda assim, é mais vantajoso estar dentro do regime do Simples Nacional, que tem uma carga tributária ainda bem menor. Já o lucro real é um regime tributário no qual o cálculo do imposto de renda e da contribuição de uma empresa é feito com base no lucro efetivo que esse negócio teve dentro do período de apuração, após ser ajustado adições e exclusões. O que quer dizer isso? O lucro real, como o próprio nome já diz, é o lucro que, de fato, aconteceu na empresa. Só que vocês, a maioria lá dos microempreendedores, não conseguem fazer essa apuração do lucro real. Porque a maioria não separa a despesa de pessoa jurídica da pessoa física, não tem controle financeiro, não faz gestão financeira eficiente do seu negócio. Então, a gente não consegue nunca chegar nesse resultado aqui do lucro real para poder apurar o imposto de vocês. Sem contar que as cargas tributárias são bem mais onerosas, bem mais elevadas, né? E o custo de folha também é bem mais elevado. Então, por isso que o governo determina que em empresas de médio e grande porte, ele não fica no Simples Nacional, porque ele não quer que eles paguem imposto barato, né? Eles mandam incluir aqui, ou no presumido, ou no real. Aí vocês escolhem. Lembrando, gente, que, não sei se vocês estão acompanhando, né, mas a mudança que vai ter com o regime tributário que está vindo aí, né, vai mudar muita coisa essa reforma tributária. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é interessante acompanhar, porque vai impactar significativamente na vida do empresário, né, e muita coisa vai onerar ainda mais. O governo não veio para facilitar, não.
Por que que vocês devem separar as despesas pessoais da pessoa jurídica? Gente, a gente não tem como falar de resultado de uma empresa se você paga a escola, a mensalidade da escola do seu filho, pela sua conta da pessoa jurídica. Se você paga a sua conta de energia da sua casa, né, a conta de água da sua casa, pela conta da sua pessoa jurídica. Jamais vocês vão conseguir ter um resultado financeiro eficiente para saber se sua empresa está otimizando o seu resultado, se ela está tendo lucro ou prejuízo. Não existe gestão financeira empresarial se você mantiver o dinheiro em uma conta pessoal. Então, quem tem empresa e não abriu sua conta ainda PJ, segunda-feira já passa no banco e abra. Viu? Porque é super importante fazer essa separação. O controle das entradas e saídas de um negócio precisa ser claro. Portanto, abra uma conta para a sua PJ. Manter as contas separadas ajuda no controle financeiro, tanto no pessoal quanto no empresarial. Só assim vocês realmente vão poder mensurar o resultado da empresa de vocês. Eu trouxe aqui, né, 3 denominações para separar, né, diferenciar o que é custo, o que é despesa e o que é receita. Custo e despesa é uma coisa que vocês confundem muito, né? Muita gente chega e diz assim, minha empresa está tendo um custo de tanto ou está tendo uma despesa de tanto. Gente, são 2 nomenclaturas parecidas, mas que elas são distintas. E o impacto dela é significativo para vocês saberem diferenciar cada uma delas. Custo, eles são todos os gastos relacionados diretamente com a produção e a prestação do serviço. Dá um exemplo aqui, né? Seria a matéria-prima usada para o seu produto, a mão de obra direta, a depreciação das máquinas, água e energia. Eu vou dar um exemplo, né? Eu presto serviço de contabilidade. O que é que seria o custo da minha empresa? O meu software, né? O sistema que eu uso para poder fazer a minha gestão. A minha mão de obra direta, a menina que está lá no departamento pessoal, no departamento fiscal, no departamento contábil, né? Os impostos que eu pago sobre a mão de obra delas. Isso aí eu não tenho como tirar esse custo, porque senão eu não exerço o meu trabalho. Mas o que seria despesa? Despesa é tudo que está ligado mais à parte administrativa da empresa. Né? Seria o material de escritório, salário do pessoal administrativo, honorários da diretoria, publicidade e propaganda. Porque se eu não tiver dinheiro esse mês, eu posso cortar o marketing. E minha empresa vai funcionar. O que eu não posso é deixar de pagar o meu CRC. Eu não posso deixar de pagar meu CRC, o meu sistema, senão minha empresa não roda. Corta o salário da diretoria, né? Corta o cafezinho, é verdade. Então, tem uma diferença significativa, né, entre custo e despesa, porque custos são coisas que realmente é essencial para você prestar o seu serviço e vender o seu produto. Tem coisas que realmente não dá para cortar. Já a receita é todo o capital que entra proveniente da atividade empresarial, ou seja, tudo que você vendeu no mês, seja produto ou seja prestação de serviço, né? É o seu faturamento de fato. Mas eu gosto sempre de falar, né, uma frase. Gente, faturamento não é lucro. E aí é onde está a grande pegadinha de vocês. Que muita gente começa a faturar, né, sai de X para 3X e acha que enricou, né? E não é bem por aí. Então, é onde tem que ter um grande cuidado em relação a isso. Faturamento não é lucro. Faturamento é o valor total das vendas de uma empresa, ou seja, a soma dos valores oriundos da comercialização dos seus produtos e da prestação de serviço. Tudo que você vendeu no mês é o faturamento. Já o lucro é a diferença entre o total da receita e os custos e despesas que ocorreram na empresa durante um período, isto é, o resultado financeiro positivo que a empresa obteve. Então, depois que você fatura, você tira todas as suas despesas, todos os seus custos, para realmente saber se sua empresa deu lucro. E aí é justamente por essa falta de gestão, de controle financeiro que vocês não fazem, né, que eu tenho certeza que a maioria não faz, vocês não anotam tudo que vocês gastam, como vocês também não tiram nota fiscal de tudo que vocês vendem. Então, vocês não têm como saber se o resultado de vocês realmente é de lucro ou de prejuízo. E aí é onde vem a ilusão, né? Vê dinheiro entrando e o sócio vai lá, vai botando no bolso, né? Pode dar mais um.
Gente, eu quero falar aqui um pouquinho sobre Prolabore e distribuição de lucros, que também é um outro tema, né, que eu vejo que poucos de vocês desconhecem a diferença e a importância deles. Primeiro, o que é um Prolabore, gente? Prolabore é uma espécie de sócio, de salário dos sócios. Se você trabalha para a empresa, obviamente você tem direito a receber um salário, nada mais justo, né? Afinal, a gente se desdobra muito, né, para prestar serviço para a nossa própria empresa. Então, a gente tem direito de receber um salário. A retirada mínima, o governo estabelece que a retirada mínima de um Prolabore tem que ser, no mínimo, um salário mínimo. O valor máximo, aí são vocês que decidem. Obviamente, já que é um salário dos sócios, tem a incidência de INSS, né? Ele também pode ter incidência de imposto de renda, a depender do valor que vocês queiram retirar. Porque, como vocês sabem, o imposto de renda, né, isenta até quem recebe 1.900 e uns quebradinhos. Acima disso, já passa a ter que tributar também o imposto de renda. E o pagamento, já que é um salário, o pagamento ele tem que ser mensal. Você entra na folha, realmente, da sua empresa e gerando um contra-cheque todas as informações referentes a esse assunto. E qual é a diferença para a distribuição de lucros? A distribuição de lucros, como o próprio nome já diz, é o valor dos lucros de um negócio que são distribuídos aos sócios. A gente não tem como falar em distribuição de lucros se sua empresa deu prejuízo, né? Então, não tem nada que se falar em retirada de dinheiro se sua empresa está dando prejuízo. Não tem valor mínimo, tá, gente? Então, se sua empresa deu R$500 de lucro, vai ser distribuído R$500. Se ela deu R$100.000 de lucro, vocês vão receber R$100.000. O percentual da distribuição tem que estar determinado no contrato social, ou seja, vai de acordo com a participação societária de cada um. Se eu só tenho 30% na minha participação societária, eu só vou receber 30% dos meus lucros. Se eu sou a dona integral 100%, eu vou receber 100%. Se eu tiver 50%, eu vou receber 50%. Não há incidência de impostos. E aí é onde está o grande planejamento tributário, onde entra o profissional aí nessa área. Né? Geralmente, quem é meu cliente, eu oriento que faça uma retirada de Prolabore com um valor razoável, né, para você pagar suas contas no mês, mas que deixe para, no final do ano, a gente fazer a distribuição de lucro. Porque a gente joga esse valor na declaração de imposto de renda de vocês, sem pagar imposto de renda. E daí vocês ficam com uma comprovação, né, de renda, com um valor bacana, caso precise de apresentar isso, né, para pegar um investimento ou um empréstimo no banco, sem precisar ser tributado. Mas com a nova reforma tributária, o governo já está de olho nessa distribuição de lucro para passar a tributar, porque ele não brinca, né? Então, ele já percebeu aí esse manejo que a gente usa do planejamento tributário para poder isentar de imposto e já está de olho nisso para começar a tributar futuramente. E, obviamente, só recebe se a empresa apurar um resultado positivo, que ninguém vai distribuir prejuízo, né? Vocês já se perguntaram por que a minha empresa não está dando lucros? Sua gestão financeira está contribuindo para a sua empresa gerar lucros? Será que a falha, né, do resultado da sua empresa não está aqui na sua gestão? Os principais erros na gestão financeira. Primeiramente, já começa pela falta de um planejamento financeiro, né? Apesar de ser o coração da empresa, a maioria dos empresários não dão importância a esse tema, né? Vocês estão muito preocupados com marketing, com vendas, né? E esquecem dos seus números, que é onde é importante. É aqui onde diz se os batimentos cardíacos da sua empresa está indo bem ou se já está precisando de um oxigênio, né? E ninguém dá importância a isso. Não ter controle dos seus gastos mensais, o fluxo de caixa, como eu falei, a maioria não registra 100% das suas vendas, né? Tem gente que chega para mim, se eu for tirar nota fiscal de tudo, eu vou quebrar. Eu digo, então não tire. Né? Então não tire, mas você não tem como ver realmente o seu resultado, nem tudo que vocês compram, vocês pedem nota fiscal do fornecedor, vocês registram. Então, vocês não têm esse controle 100% efetivo. Mistura as contas pessoais
empresarial, como eu já falei, né? Pega o boleto da escola do menino e vai pagar lá pela conta da PJ. Não define um prolabore. Então, como não tem definição de prolabore, o sócio às vezes acha que pode retirar dinheiro da empresa a qualquer hora, e aí é onde vem os grandes prejuízos. Afinal, a empresa é minha, né? Então eu meto a mão no bolso do dinheiro na hora que eu quiser, né? Mais ou menos isso. Não saber calcular o preço do seu produto. Gente, se vocês não conseguem saber os custos da sua empresa, saber o que é a despesa da sua empresa, jamais vocês vão chegar no valor do preço do seu produto de maneira real, né? O valor do seu serviço. Quanto custa o valor da sua hora? Quanto custa o valor do seu serviço? Se vocês não sabem nem o que é que está por detrás da sua operação. O que é que interfere no preço do seu produto? Não avaliar o capital de giro, principalmente as empresas de comércio, que aí tem que ter estoque para poder vender, e muitas vezes vende parcelado, né, com 3, 4 vezes. Então, vocês têm que ter esse capital até ter o retorno. Vocês têm que ter o capital para poder se sustentar durante esse período, até receber o dinheiro de volta. Pagar as contas com juros. Tomem cuidado, porque, geralmente, quem não tem organização financeira nunca tem dinheiro para pagar as contas na data. E aí é onde está o outro gargalo, né? Eu já tive cliente que o imposto do ICMS deu mais de R$10.000 no mês, e ele disse que não ia pagar, porque era ousadia dar dinheiro ao governo, R$10.000 assim. E aí ele atrasou o imposto por 4 ou foi 6 meses, e aí ele precisou da certidão negativa para poder prestar um serviço e não tinha. Mandou gerar o boleto. O imposto dele estava custando R$15.000. Onerou 50% da dívida. Então, era melhor ele ter pago os 10 mil lá atrás, né? Porque ele deu 5 mil de graça para o governo. Devia ter dado para a contadora, né? E não criar uma reserva financeira. Gente, não sei se vocês lembram, mas em 2020 a gente enfrentou o quê? A pandemia. Ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia, simplesmente baixar as portas, ir para casa e esperar a coisa acontecer. E aí, quem não tinha reserva financeira, literalmente baixou as suas portas e não teve mais condições de operar. Então, quando você tem uma reserva financeira, quando você tem um cuidado, né, com os seus números, você tem condições de se sustentar por um certo tempo quando o período não está bom. Porque, como eu falo, empreender é uma montanha-russa. Um mês está lá em cima, um mês está lá embaixo, janeiro agora tem uma queda, dezembro tem uma alta, e vocês têm que estar preparados para isso, para essa oscilação da montanha-russa. Como organizar as suas finanças? Primeiramente, crie um fluxo de caixa. Pague suas contas sempre em dias. Gente, atrasar imposto, principalmente imposto, não é brincadeira. O governo bota para lá mesmo nos juros e na multa, né? E o imposto sobe absurdamente. Defina limites para os seus gastos. Use cartão de crédito com cautela. Gente, o pessoal se ilude muito com cartão de crédito. Né? Cartão de crédito na mão é vendaval. Né? Você vai passando, enquanto ele tiver limite, você está se achando rico. Né? Quando chega a fatura, está lá todo mundo desesperado, com a mão na cabeça, sem saber como é que vai pagar. Então, tem que ter muito cuidado na hora do uso de um cartão de crédito. Contar com a ajuda de tecnologia, seja sistema, seja planilha, seja o que for, mas anotem as despesas de vocês. Eu tenho uma cliente que até hoje ela diz que é adepta do caderninho. Ela diz, eu não consigo me adaptar ao sistema. Não importa. Controle da maneira que vocês acharem que é mais eficiente para vocês. Vá no caderninho, ela diz, eu anoto tudo. Até uma água que eu compro, eu anoto. Mas o importante é vocês saberem o que é que realmente está saindo da empresa de vocês, com o que é que vocês estão gastando. Resolva antigas pendências, defina suas prioridades. Gente, às vezes as pessoas estão engargaladas financeiramente. O brasileiro, acho que é um dos países que mais devem, né? Que mais devem. Porque, geralmente, eles não sabem definir o que é prioridade. Gasta com coisa muito supérflua. Né? E aí é onde vai todo o dinheiro e a gente não sabe para onde foi. E investe em tecnologia emocional. Eu trouxe aqui algumas curiosidades. Segundo estudos realizados pelo SEBRAE, a partir das bases de dados da Receita Federal e de pesquisas de campo realizadas entre 2018 e 2021, entre as empresas fechadas em 2020, considerando que foi um ano bem atípico, que foi o ano da pandemia, verificou-se que a maioria não consegue sobreviver. Por quê? A maior proporção das pessoas estavam desempregadas antes de abrir o seu negócio. O que quer dizer isso? Abrir uma empresa sem ter dinheiro, sem ter capital.
Menor conhecimento e experiência anterior no ramo. Gente, se vocês observarem o pessoal aqui, principalmente em Aracaju, né, que é uma província ainda, é uma capital provinciana, é muito de ver o que o outro abriu e ver que deu certo. Se vocês observarem, o açaí aqui em Aracaju começou com o açaí da tia Augusta. Em pouco tempo, Aracaju estava empesteado de açaí. A cada esquina você pode observar que tem um ponto de açaí. Então, as pessoas acham assim, fulano está dando certo, eu vou abrir também. Mas fulano, às vezes, foi fazer um curso fora, fulano foi estudar aquele mercado, foi estudar o seu negócio para poder abrir. E você acha que fulano está dando certo, mas e acha que vai dar certo também, abrir de qualquer jeito. E não é assim que funciona a coisa. Maior proporção de quem abriu por exigência do cliente ou fornecedor. Um exemplo muito típico disso são sacoleiras, né, que abrem muito MEI. E, às vezes, são obrigadas em abrir a empresa porque fornecedor, aquele fornecedor lá da 25 de março, né, do Brás, ele não vende para a pessoa física. Você tem que ter uma PJ, você tem que ter inscrição estadual. Inscrição estadual é um códigozinho que identifica a empresa para a Secretaria da Fazenda, para ela pegar o seu ICMS, tá, gente? E aí, vocês são obrigados, senão vocês não conseguem trabalhar. Hoje em dia, a maioria das empresas estão pejotizando. Médico não trabalha mais como pessoa física. Né? Várias outras profissões aí estão sendo contratados obrigatoriamente como PJ, senão eles não trabalham. Principalmente os da área de saúde também está sendo muito pejotizado. Maior proporção de quem abriu por necessidade, né? Principalmente depois da pandemia, muita gente ficou desempregada, não tinha emprego para todo mundo, e aí você foi trabalhar com seu artesanato, né? Virar boleira, vender marmita, fazer o que você sabia, né? Para poder sobreviver e pagar suas contas. Maior proporção de quem conhecia menos aspectos relevantes do negócio, que eu já falei, tiveram menos acesso ao crédito. Se você não tem poder de compra na praça, obviamente você não tem acesso a crédito. Né? E aí você fica mais vulnerável, porque você pede menos e consegue menos dinheiro para poder suprir o seu negócio. Tinham menos iniciativa em aperfeiçoar o seu negócio e menos capacitação, porque as pessoas acham que empreender é só abrir um CNPJ. Mas a parte pior de uma empresa é a sua gestão. E, de acordo com o IBGE, 48% das empresas brasileiras fecham em até 3 anos, gente. 3 anos. Você abre hoje, daqui a 3 anos, muitas empresas baixam as portas. E o principal motivo é a falta de gestão. Vocês já observaram? Se não observaram, observe. Aracaju é assim, abre um barzinho, abre um boteco, um restaurante, bomba. Está todo mundo lá. Você quer encontrar um conhecido, vá para esse barzinho que acabou de abrir. Vai estar todo mundo lá. E, em pouco tempo, de repente, você vê que o barzinho fechou. Como assim, gente? Estava tendo movimento, estava tendo faturamento. Por que é que fechou? A maioria da resposta está aqui. Ó. Falta de gestão. Fatura, mas não tem controle financeiro. Não sabe manusear o seu dinheiro. Né? E aí acha que está dando, às vezes, lucro, o negócio está dando prejuízo, e em pouco tempo você é obrigado a baixar as suas portas. Os dados mostram que 25% dos empreendedores brasileiros que fecharam suas empresas apontaram falta de gestão como um dos motivos principais para a falência. O motivo está atrás apenas de altos impostos, que ainda é muito pesada a carga tributária no Brasil, e sinto informar que vai pesar mais ainda com a reforma tributária, pouca demanda e alta competitividade, e dificuldade para arrecadar linhas de crédito. Demonstrando isso no gráfico, ficaria 25% falta de linha de crédito, com a falta de gestão. A carga tributária ainda está à frente, né, com 31%, representando 31%, e a alta competitividade, que eu acho que não está fácil para área nenhuma. E vocês podem pensar que ser médico hoje ainda seria um diferencial, mas até médico está ralando também, viu, minha gente, no mercado. A concorrência está para todo mundo, todas as áreas. E aí eu queria finalizar com essa frase aqui, né, de Mark Zuckerberg, onde ele diz: se você está oferecendo algo que é verdadeiramente valioso, as pessoas vão querer o seu produto e pagar por ele. Então, vendam a sua verdade, vendam no que vocês acreditam e confiem no propósito de vocês, que o sucesso chega.
Aqui eu queria deixar os meus contatos, né? Aqui a minha página do site, o telefone do WhatsApp, a nossa página do Instagram, né? Espero que vocês sigam. Semanalmente a gente coloca conteúdos voltados totalmente para um empreendedor. E o nosso endereço, tá joia? Obrigada.